Bom dia, meus queridos amigos. Satisfação em estar novamente aqui, dando continuidade a esse projeto. E sempre que eu retorno a esses estudos com vocês, eu rogo a Deus encontrá-los todos bem, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, né? Muita coragem, muita vontade firme, né? Muito bom ânimo para continuar a nossa luta aqui nesse plano de provas e expiações, não é? Hoje nós vamos então para a lição 80, né? Que Emmanuel vai dar o título de Opiniões, muito sensata, né? Muito inteligente esse título que Emmanuel vai dar a essa passagem, que está no Sermão da Planície do Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Em Lucas é chamado o Sermão da Planície. É onde está, como no Sermão do Monte lá em Mateus, não é? É o que nós chamamos de síntese das relações humanas e da espiritualidade, não é? E ali Emmanuel vai comentar o versículo 26, onde lá diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, o que Emmanuel vai comentar aqui em termos de opiniões é que nós temos que tomar cuidado, analisar, escutar o que o outro quer dizer, escutar as suas opiniões, mas não abrir mão da nossa própria avaliação, da nossa opinião, do nosso entendimento. Porque temos que tomar cuidado com os falsos elogios, né? Com aquelas possíveis adulações que não correspondem à verdade. E às vezes nós somos enredados por situações muito difíceis, e se cairmos fica também difícil de nos reerguer, de nos reestruturar para um caminho mais direcionado, mais firme, né? Então, Emmanuel vai começar a sua reflexão dizendo assim: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, né? Que fazem avaliações criteriosas, sensatas e prudentes, né? Às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, né? Quem de nós é que já não procurou uma pessoa, às vezes, num momento mais equilibrado, mais sensata? E isso independe de intelectualidade, depende de insensatez, né? De equilíbrio emocional, que nós não vamos tomar opinião, né? Aos quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá. A intuição, a inspiração. Então nós devemos, não é, recorrer a essas pessoas sensatas e prudentes, mas não dispensar a nossa avaliação interna. Nós às vezes estamos em dúvidas, mas temos um ponto de vista. Temos algo a avaliar daquilo e nós queremos somar com pessoas adequadas, né, coerentes, né, mas jamais dispensar o nosso critério avaliativo, porque nós somos o protagonista do nosso caminho e das ações que nós vamos tomar mediante aquela opinião que vamos receber. Então temos que colocar ela e fazer uma análise com aquela nossa avaliação, né? Então, na Revista Espírita de 1868, tem uma colocação de Kardec que eu acho magnífica, que ele diz assim: a comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum. Você comungar de uma opinião, não é? Unidade de intenção, não é? A intencionalidade, tanto nossa como daquele que nos coloca. De vontade, desejos e inspirações. Então, tanto nós que estamos solicitando também temos essas características, como aquele outro, e assim daqueles que nós ouvirmos, não é? Ou daqueles que colocarem a sua opinião sem nós pedirmos. Não vamos ser mal educados, não, mas muitas das vezes eles podem nos dar até opiniões muito sensatas, mas em outros casos podem ser opiniões descabidas, né? Sem um princípio lógico, né? Que seriam inadequadas, né? Então, a gente quando fala que nós podemos recorrer, mas que ninguém despreze a opinião, porque são situações difíceis que nós nos colocamos, né? Mas elas são possíveis, né? Desde que a razão, a racionalidade, a nossa capacidade de interpretação e de discernimento dessas opiniões, né? A razão tem que estar, a característica dela que vai dar a ela uma preponderância
tem que ser para o bem. Se as opiniões estiverem, né, em consonância, né, num princípio de igualdade, que tem que ser, a finalidade tem que ser o bem, né, aí nós podemos entender, e principalmente o bem comum, o bem a todos, né? Então nós devemos respeitar as opiniões alheias, mas não devemos esquecer aqui, como Emmanuel nos ensinou, né? Isso não implica desprezar, né, as nossas opiniões próprias, porque se nós fizermos isso, seria como se nós perdêssemos a identidade. Nós não teríamos autonomia, ou seja, um princípio identitário, que nós somos seres únicos, para avaliar as nossas questões. Muitas das vezes nós precisamos de ajuda, isso é comum, quem de nós não procura, né? Mas nós somos seres únicos. Então nós não podemos perder a nossa identidade, né? A nossa trilha, o nosso caminho. Então segue Emmanuel. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral do nosso esforço. Então, se você quer uma opinião, mas você já tem a sua firmada e não aceita de ninguém, para que procurar opinião? Agora, temos que saber de antemão que jamais vamos ser unanimidade. Vamos contar com aqueles pessoas que estão de acordo com nós. E muitas vezes pessoas que não estão de acordo com nós é porque nos querem bem. Estão querendo nos dar uma orientação, dizer, olha, você está errado, não siga por esse caminho. Por isso que nós temos que avaliar todas as opiniões, né? Porque as opiniões contrárias, elas advirão mesmo, elas virão sem... Isso aí não tem como. Na convivência humana, nas circunstâncias gerais que nós vivemos, não é? Elas vão vir em torno sempre de quê? Das nossas diretrizes, dos nossos objetivos. Cada um está percorrendo um caminho numa direção. Todos nós vamos, se caminharmos na direção do bem comum, nós vamos nos direcionar e vamos nos recomungar com Deus, com Cristo, né? Com o nosso caminho evolutivo para atingirmos a condição de espíritos puros, né? Agora, o importante que nós temos que observar é a sinceridade. E nós temos que sentir aquilo no outro e sentir em nós se estamos sendo sinceros também, não é? Não podemos ser orgulhosos, vaidosos quando pedimos e nem egoístas quando pedir a opinião a um determinado irmão, a um determinado companheiro, não é? Nós temos que observar a sinceridade, né? Que está ali presidindo, orientando as nossas resoluções a sós conosco ou com o nosso semelhante, com aquele que nós recorremos, não é? Ou seja, e essas resoluções, elas têm que estar de acordo com, aqui é que é importante, está no livro Palavras de Vida Eterna, com o foro da consciência. É a nossa consciência com critério, com responsabilidade, com prudência, que tem que avaliar. Então, se a nossa consciência, né, nos aponta um caminho criterioso, correto, que nos direciona para o bem comum, né, para o bem-estar de nós e daqueles que estão em nossa volta, é sensato, então, procurarmos esse caminho, não é? Então, segue Emmanuel. Quando Jesus pronunciou sublime exortação, né, advertência, desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Ele tinha conhecimento das individualidades, de si mesmo, da individualidade e da soma dessas individualidades que formavam as coletividades da onde ele passava, não é? Sabia o mestre que num plano de contrastes, né, aquilo que se opõe, não é? Aquilo que está em contradição, não é? De opiniões distintas, não é? Chocantes, né, contrastes chocantes, como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Isso aí, o mais comum de nós, né? O mais incrédulo de nós sabe que não vamos agradar a todos, por isso não podemos ser impositivos. A gente pedir opinião a uma pessoa, mas querer que ele fale o que a gente quer. Isso não existe. Se alguém me pergunta algo, eu vou falar aquilo que eu penso. Eu não vou falar aquilo que eu penso para agradar a ela, porque eu estarei mentindo para ela, e vice-versa, não é? Então, quando fala que Jesus pronunciou essa sublime exortação, né? Ou seja, ele recebeu, Jesus, aqueles que leem atentamente, né, as narrativas dos evangelistas, que ele recebeu, né, as mais estranhas, as mais absurdas, né, e contraditórias opiniões, e, acima de tudo, com um grau de incompreensão, não é, muito alto, né?
E a todas elas é interessante, e isso corresponde ao seu nível evolutivo, né? Ele respondeu como? Cumprindo a vontade de Deus. Porque interiormente a sua consciência já estava absolutamente, vamos dizer, integrada com Deus. Então a consciência dele sempre o regia, o direcionava para cumprir aquela vontade de Deus, não é? Então, contrastes, né? Contrastes são o quê? A oposição entre as coisas, entre tudo que nós vivemos, entre as coisas da mesma natureza, não é? Que essas coisas são capazes, que elas são suscetíveis, são capazes de comparação. Então, quando nos pede opiniões, nós fazemos comparação com A, B, C, e vamos fazendo aquela análise, fazemos discernimento, então damos o nosso parecer, né? a nossa opinião, né? Certo? Então, se nós já expressamos em nós, ou aquela pessoa expressa algo coerente, algo sensato, né? Ela já está expressando alguma melhoria. Já há alguma evolução nela e em nós, para avaliarmos no sentido lato, expandir essa avaliação, essa compreensão, né? Então, há e haverá sempre, né? Quem exige de nós, no livro Caminho, Palavras de Vida Eterna, lá tem uma passagem que Emmanuel nos diz assim: há e haverá quem exige de nós espetáculos de grandeza de um instante para o outro. Então, essas opiniões são variáveis. Muitos vão dar opinião nos nossos questionamentos, exigindo uma série de absurdos, uma série de colocações, uma série de ensejos, né, que não vão corresponder àquilo que nós solicitamos, porque vai sair do domínio da razão, da razoabilidade, daquilo que nós estamos indagando um para os outros, não é? Então segue Emmanuel. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente, olha, não receberá aplauso dos imprudentes. É um princípio lógico, vamos comentar, não é? Então, no livro Palavras de Vida Eterna, nós temos algumas colocações, e aqui, o homem da verdade, né, é interessante. Nós temos que, é como se nós tivéssemos que instalar, não é? Configurar, vamos dizer assim, né? Dentro de nós, né? A supremacia do bem, da bondade, da misericórdia, da compreensão, da justiça, do amor, né? Da caridade, né? Ou seja, no campo, aonde? Na circunstância, qual seria? Onde as nossas tendências e opiniões estão nos direcionando. Qual a tendência que está predominando em nós? O bem ou o mal? A resolução séria ou a pejorativa? Então, nós temos que encontrar sempre argumentos concretos, sérios, né? Sempre de contribuir, de levar o bem àquela pessoa. E também temos que ter a humildade de reconhecer, às vezes, olha, dizer para aquele amigo, olha, infelizmente eu não estou em condições de opinar, eu desconheço um pouco desse assunto, eu talvez também, olha, eu também não estou em condições emocionais, psíquicas de opinar. Então nem sempre é necessário a gente dar opinião e a gente não tem obrigação de dar solução para as coisas. É muito mais prudente, muito mais louvável que a gente admita, olha, não sei, não tenho condições de opinar, vamos perguntar ou indicar uma pessoa, não é, que tenha mais conhecimento, que esteja naquele momento mais equilibrada, que pode dar uma opinião sensata e ajudar aquela pessoa. E nos ajudar também, não é? Então, olha, no livro Palavras de Vida Eterna, lá Emmanuel nos diz assim: ouvir as boas resoluções da consciência é recomendável para avaliar, sempre, não é? Visto que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, em tudo, de mim e daquilo que eu vou interagir, que eu vou conviver, que eu vou estar com o meu semelhante, em todas as minhas atitudes eu vou dar conta das minhas ações, eu vou ter que dar explicações da minha atitude. Então, será que a minha opinião que eu dei, eu tive aquele objetivo correto, fraterno para com o meu semelhante, né? Então, nos diz Emmanuel, né? No livro Pão Nosso, disse,
nós devemos, né? E é obrigação nossa sempre, né? Preocuparmos com os deveres próprios, não é? Com a aprovação da consciência. Isso é fundamental. Nós temos nossos deveres próprios, devemos cumpri-los e passá-los pelo crivo da razão e da consciência, da aprovação, aprendendo o que? A prescindir, a separar, né, as opiniões irracionais do mundo. Porque há opiniões absurdas, principalmente na coletividade. Hoje que nós temos aí a mídia, aí nós vamos em determinados sites, nós vamos em determinadas opiniões que não agem com critério, e às vezes aqueles exemplos são irracionais e não servem para nós. Por isso aprender a discernir, né, a filtrar tudo isso, né? Porque quando fala aqui que o prudente não receberá aplauso do imprudente, né, é interessante que nos diz assim: a multidão só dará atenção aos que lhes satisfizerem suas exigências e caprichos, não é? Então há muitas posições, principalmente na mídia, igual eu estou falando, e muitos livros aí, entre aspas, que nós não temos cuidado de avaliar o conteúdo dessas leituras, ou pessoas frívolas, vaidosas, pejorativas, né? Que comumente só tem espírito zombeteiro. Eles só vão dar atenção para nós quando nos pedirem opinião, se nós satisfizermos, né, as exigências e os caprichos dela. É como se eles estivessem nos obrigando a mentir para eles. E será que nós não estamos fazendo para isso? Será que nós não estamos querendo que aquela pessoa minta para nós e encha a nossa bola, nos agrade, né, os nossos caprichos, as nossas vaidades? Então, não haverá efeito algum, não haverá ajuda nenhuma, nem para um nem para o outro, se nós opinarmos com a inverdade, não é? Então, segue Emmanuel. E é interessante uma outra colocação, lembrando aqui, ainda, né? Veja bem, o prudente não receberá, ainda que o prudente mereça, né? Mereça a atenção, mereça o crédito, quando nós não queremos ouvir a opinião sincera do outro, né? Que pode trazer e reexigir de nós grandes transformações, mesmo que ele as mereça e o prudente esteja certo, nós vamos recusar. Tanto eles podem recusar a nossa, como nós as deles, se queremos trilhar pelo caminho da ilusão, não é? Não queremos a realidade nua e concreta, né? Porque pode exigir muito de nós. Então segue Emmanuel. O mestre, em sua época, olha, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Isso é extremamente importante. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário e perigoso. Aqui é interessante, para a gente fazer uma análise, quando a gente vê o incrédulo, né, a imprudência humana, a gente tem aquela passagem onde Jesus, lá em Lucas, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 33, onde Jesus está falando ali sobre João Batista, né? E ele está falando da questão do batismo, e aí os fariseus, não é? E os jurisconsultos que ele fala, né? São aqueles que rejeitaram o que Deus queria para eles, né? Por não deixar se batizar. E aí Jesus faz uma colocação sobre aquela geração, sobre aquele momento. Ele diz, não é? Com quem compararei os homens dessa geração? É uma pergunta que ele faz, né? E com quem ele nos compararia hoje? Será que mudou alguma coisa para melhor? Com quem se parecem? Não é? É aí, esse espírito, aqueles contrastes, eles sempre estavam dispostos, mesmo sabendo que o Cristo estava certo, mas por suas convenções, seus dogmas, o literalismo da lei, não é? O elitismo da lei, não é? Então eles sempre opinavam contra, eles nunca sabiam o que queriam. E aí é justamente quando Jesus vai falar de João Batista e dele. Olha que interessante. Nunca nós vamos satisfazer a opinião das pessoas. Ele diz, veio João Batista que não comia nem bebia vinho e dizeis, estava endemoniado. Porque talvez pelos princípios dele de não beber vinho, de não beber o álcool, contrastava com eles que gostavam, mas eles viam pecado e erro e tinham necessidade de julgar o seu próximo, né? Aí, olha, veio este homem, né, o Cristo, que come e bebe e dizeis, vede que comilão e beberrão,
amigo de coletores e de pecadores, mas a sensatez é acreditada por seus discípulos, não é? Então, não esperemos unanimidade, por isso temos que seguir tendo opinião, construindo uma estrutura, né, de conhecimento, de opinião, de racionalidade, de princípios lógicos e coerentes para seguirmos a nossa vida. Porque se nós quisermos unanimidade nas circunstâncias que nós vivemos na vida, não vamos obter. Porque há uma turba ainda que não estão de acordo e não coadunam com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos e etc. Né? E vice-versa, né? Então, o que Jesus estava falando nessa passagem é nos desapegar desse sistema convencionalista, que eles criam, eles estabelecem regras, mas essas regras estão circunscritas a isso. Tudo que estiver fora daquele contexto está errado. Então nós nunca vamos ter uma opinião sincera se isso aí não estiver dentro daquelas posições desses agrupamentos, né? Porque todas as suas opiniões e colocações, elas se tornam hábitos. E esses hábitos, que forma que eles agiram com João, com Cristo? Preconceituosa. Eles não deram uma opinião, eles agiram por princípios de regras que eles estabeleceram para si. Não é? Todo aquele que é diferente, eu julgo de forma preconceituosa e inadequada. Não é? Ou seja, todos farão suposições, não tem como. As conjecturas são inevitáveis que todos façam, né? Mas cada um deve estar centrado aonde? Olha, nas próprias experiências e vivências. Se nós estivermos centrados nas nossas experiências, soubermos avaliar e aquilo que vivenciamos no dia a dia, nós vamos ter condição de opinar, dar ajuda àqueles que nos pedirem, mas vermos o contexto que nós estamos nos colocando, né? Estes contrastes, né? Eles se acentuam o quê? O que é o convencionalismo? Quando há interesses pessoais, interesses próprios, para manter esse sistema convencional, que é elitista, que é excludente, que é preconceituoso, não é? Então continua Emmanuel. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova que te importam as opiniões levianas ou insinceras, não é? Então o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Que Jesus, ele não se inquietou e nós não devemos nos inquietar, né, com os pareceres da inexperiência humana. Porque qual o padrão evolutivo da humanidade? E qual o padrão, ou seja, qual o perfil daquela pessoa que nós estamos pedindo opinião? Nós não devemos julgá-las de forma inferior, de jeito nenhum, porque se vamos a ela pedir opinião, não é para isso. Mas nós temos que ver como está o comportamento, qual o modo, né, qual a forma que a pessoa expressa. Porque nós ainda estamos num caminho evolutivo e muito distante de uma perfeição relativa que nós temos que buscar, né? Então, o critério evolutivo, emocional, psíquico, intelectual, muitos têm. Mas quando está envolvido isso, a má vontade, a maldade, não é? a rispidez, a intolerância, os critérios pejorativos, zombeteiros, não é? De desfazer das pessoas, né? Da inexperiência humana a nosso respeito ou nosso a respeito das pessoas. Porque muitas vezes nós podemos ser os algozes dessas pessoas, não é? Então, adversários, né? E adversidades, ou seja, nos apontarão o caminho. Nós vamos aprender para onde não devemos ir. É com as adversidades e os adversários que nós vamos aprender aonde não devemos ir. Essas são as grandes lições que nós vamos aprender, não é? Desse caminho, dessa trilha, né? E veja bem, e às vezes eles estão fazendo isso com o intuito de nos corrigir, mas ao mesmo tempo de nos combater. Então nós temos que entender esses critérios das circunstâncias que nós vivemos, não é? Então, o que Emmanuel coloca, né, no livro Agenda Cristã, que nós não devemos perder a nossa independência de forma alguma. Devemos saber a nossa limitação, isso é natural, nós temos que buscar, saber que temos limite e buscar naquelas pessoas que nós achamos que devemos, né? Mas não perder nunca a nossa independência construtiva,
trocando a nossa individualidade, o nosso ser, a nossa identidade, né? Ou trocando por considerações, né? de humanas, de critérios pejorativos, inconsequentes, né? de volubilidade, de vaidades, assim quando nós caminhamos, né? E principalmente, uma coisa muito séria, que é aquelas pessoas que nós temos que ter cuidado, que em tudo elas são pessimistas. Elas não veem um ponto positivo ou algo de crescimento em nada. Então nós vamos descer, nós vamos nos igualar àquele patamar. Nós não vamos enxergar a vida, o caminho que nós ainda temos a trilhar, com objetivo, com bom ânimo, com uma vontade de vencer os obstáculos que todos nós teremos. Isso é fatal. Nenhum de nós estará livre dos obstáculos enquanto estivermos caminhando no mundo de provas e expiações, não é? Então nós temos que saber a quem nós estamos atendendo, não é? A nós ou às convenções humanas, não é? Então, cumpre o teu dever e caminha. Olha, que frase maravilhosa essa de Emmanuel, né? Ou seja, atendendo, quem que nós temos que atender? Aos objetivos superiores. Quem nós temos por modelo superior? Cristo. E tantos outros personagens que foram exemplos. Não como Cristo, mas que seguiram e estão na trilha do Cristo, não é? Então, dos superiores da vida, porque os perturbadores do caminho, eles são inumeráveis, são em números muito maior. Os sensatos, os equilibrados. Infelizmente, os desequilibrados e os insensatos e os imprudentes ainda predominam na nossa condição, né? Então, prossegue Emmanuel. Examina o material dos ignorantes e caluniadores. Avaliar, né, é ser criterioso, escutar as opiniões. Nós temos que trazer a opinião do outro para dentro e também sermos enfáticos para que o outro escute a nossa opinião quando ela for sincera e saber observar isso, né? Dos ignorantes e caluniadores, como proveitosa advertência. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, as opiniões levianas, mas nós também podemos ser levianos uns com os outros. Então nós devemos ter os mesmos critérios que nós exigimos do outro, nós devemos ter também, não devemos ser leviano quando formos opinar em alguma questão que um irmão, uma pessoa necessitada vem nos procurar, né? Nem a verdade com a mentira. Mesclarmos a verdade com a mentira, meias verdades e meias mentiras, para agradar, nós vamos estar ajudando ou prejudicando? O outro, se fizer isso, estará nos ajudando ou nos prejudicando? Então, nós temos que ser criteriosos, né? Então, em geral, os opositores, também está no livro Agenda Cristã, e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Em geral, os opositores são aqueles que desfrutam de nossa intimidade. É a grande maioria. Não estou falando só dos aspectos consanguíneos, hereditários, afetivos, e estou falando no geral também das relações humanas, né? Aqueles que estão mais próximos de nós, né? Da nossa intimidade, né? Então a gente tem que ter para com eles respeito, muito respeito pelas opiniões de todos, não é? Para não criarmos situações difíceis de inimizades, né? Mas nós temos que acolher, isso é muito importante, está no livro Agenda Cristã, o que tem procedência. Então nós temos que ser humildes e entender até a própria ignorância do outro, mas com humildade também saber separar, filtrar, peneirar aquilo e aceitar só o que tem procedência, o que está dentro dos princípios das leis divinas, dos ensinamentos do Cristo Jesus, não é? Então essa humildade é fundamental, não é? Porque a gente tem a verdade com a mentira, visto que cada pessoa vê os problemas por ângulos diferentes. Então muitas das vezes aquela opinião dela não é dolosa, não é maldosa. O ponto de vista que ela vê é aquele. É o que ela está condicionada pelas convenções humanas, pelos critérios dos agrupamentos que ele vive, das situações que ele vive. Então isso exige conhecimento de nós mesmos, do mundo que nós vivemos, das circunstâncias que nós vivemos. Não é por isso acolher somente, né, o que tiver procedência, o que proceder do bem, dos princípios morais e éticos, não é? Então, para nós encerrarmos, nós vamos trazer aqui duas colocações
belíssimos do livro Sinal Verde, também, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então ele diz, e isso aqui é fundamental, gente, melindres arrasam as melhores plantações de amizade, examine-as. Então, se nós pedimos opinião ou fomos solicitados para dar opinião, se o outro não aceita ou se ele não aceita a nossa, não devemos ficar melindrados com isso. Porque ele ouviu a nossa opinião, mas não achou, ele avaliou o critério dele e resolveu não seguir a nossa opinião. Então nós devemos entender a dele também. Não é? Ele nos pediu, não achou coerente e aí é vice-versa. Porque quando nós solicitamos uma opinião, nós não somos obrigados a aceitá-la sem avaliar. Assim também é o direito do outro. Então nós não devemos nos sentir ofendidos, porque o ser humano é muito melindroso. Quem, como diz lá em cima, quem não satisfaz, né, as suas necessidades, as suas vaidades, né, as suas aparências, então é motivo, né, para criar conflitos entre as pessoas, inimizades, né? E a outra eu acho maravilhosa também. O diálogo deve ser um processo de aprendizado e não de animosidades. Porque quando nós expressamos a nossa opinião, nós estamos aprendendo e o outro conosco. Quando ele expressa a opinião dele para nós, ele está aprendendo e nós com ele, e vice-versa. É um processo de interatividade, de empatia, de sinergia de forças de pensamentos, não é? Meus amigos, muito obrigado, que vocês tenham um final de dia com muita paz, muita harmonia, um restante de semana, né? Os dias que estão por vir, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, muito amor entre os seus, a convivência entre a família, as famílias, no trabalho, no dia a dia. E vamos orar pela humanidade, né? Está muito necessitada. Os contrapontos, né? As guerras, as verdadeiras batalhas das opiniões humanas, a maioria regidas pelo desejo de poder, pela ganância, pela vaidade, né? Tornando as relações humanas insuportáveis. Vamos orar pela fraternidade, pela união entre os irmãos, para que nós possamos um dia realmente conseguir esse objetivo de amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.